Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Hoje nós vamos falar com uma advogada que tem muita história boa para contar, inclusive como suas experiências pessoais e profissionais a transformaram e também que a gratidão deve ser praticada diariamente. Ela é mãe, também é administradora, está fazendo uma graduação na área da assistente social. Ela tem muita coisa boa para contar para a gente. Então vamos conhecer ela, Patrícia Schubert. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, no Conversa Diária, pela confiança e por compartilhar a sua história conosco, Patrícia. Eu que agradeço, Mara. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. E olha, eu apresentei como Patrícia Schubert, mas o seu nome é grande. Isso. Então vamos começar pela história do seu nome, contando e falando ele todo e contando, dessa bauruense, que vem transformando não somente a si mesmo, como também a vida de outros por meio da profissão e de experiências de vida. Conta pra gente, quem é Patrícia? Meu nome é Patrícia da Costa e Silva Ramos Schubert. Foi uma briga dos meus pais, porque os dois queriam colocar o nome inteiro. Então, meu pai queria colocar Ramos Schubert e minha mãe, então, disse, já que vai colocar, vou colocar o meu também, da Costa e Silva. Mas o Schubert tem uma curiosidade, ele não é sanguíneo. Meu pai a vida toda dizia que nós éramos italianos, descendentes de italianos, enfim, eu falava, bom, e esse sobrenome, que para mim seria alemão? Um dia ele me contou, ele falou, a minha avó, a avó do meu pai, ficou viúva, morava em São Simão, perto de Ribeirão Preto, ficou viúva com 2 filhos pequenos, meu avô com 4 meses e a outra filha dela, E aí tinha um senhor de contas que morava na cidade, era muito estudioso, que era o senhor Schubert, e ele era um austríaco e solteiro. E tinha um matador que morava lá na cidade, que se engraçou, queria levar a minha avó embora, fugir com a minha avó e as crianças. E o senhor Schubert, não sei se por amor ou por caridade, dó, enfim, acabou casando com a minha bisavó, E deu o nome para ela e também para o meu avô e a minha tia-avó. E esse nome, então, foi incorporado à nossa família dessa maneira. Aí depois teve algumas questões que, assim, eu não sei com muitas minúcias, Mas parte dos meus primos, dos meus tios, enfim, precisaram, com medo da época da ditadura e tudo mais, Porque um sobrenome que aparentemente era alemão e tal, da Guerra Fria, aquelas histórias, e acabou tirando o sobrenome Schubert, ficando apenas Ramos. Então, uma parte da família é só Ramos e o resto é Ramos Schubert. E, pelo que eu sei, meu pai disse que meu avô quis manter, porque ele tinha uma gratidão pelo senhor Schubert. E eu achei também, de fato, que eu não tiraria se eu tivesse que escolher, Porque é muito bonita essa história, De querer preservar uma mulher. Eu não sei se eles tiveram vida de casado, não tiveram filhos, Mas é por isso que tem esse nome tão grande. Muito bom, por trás de todo nome e sobrenome tem uma história, e a sua também muito bonita, como muitas que eu já ouvi por aqui também. E agora eu quero conhecer um pouquinho da Patrícia mãe, quantos filhos tem, Patrícia filha, essa bauruense que depois decide seguir a carreira, inclusive na área da advocacia. E quem te inspirou a seguir essa área? Sim, eu sou bauruense, tenho 50 anos, minha mãe é bauruense, meu pai é paulistano, eu tenho 2 irmãs, eu me casei 3 vezes, E do meu segundo e terceiro casamento com o meu marido atual, a gente divorciou e voltou a casar de novo alguns meses depois, tenho 2 filhos, o Vicente, com 12 anos, a Cecília com 11 anos, meu marido chama Jair, meus pais José Luiz e Suzana, Mãe, eu sou uma mãe sempre aprendendo, Fui mãe com mais idade, eu não quis ser mãe ao longo de um grande tempo da minha vida, não compreendia a magnitude, e a complexidade do que é ser mãe, até que um dia eu tive vontade de ser mãe. Então eu entrei até na fila da adoção, passei por todo o procedimento, e no fim conheci o meu marido e numa conversa a gente conversou sobre a vida e tudo mais, e ele disse que ele toparia ser pai. E eu disse que o que me faltava naquele momento era a maternidade. E no fim a gente teve nosso filho, e depois eu engravidei da Cecília, e a gente tem uma família hoje muito bacana, de muita cumplicidade, muita amizade, muita compreensão, sabe? Lógico que tivemos muitos problemas, tanto que nos divorciamos, mas a gente amadureceu, e eu acho que talvez o que falte também para muito relacionamento,
dar uma segunda chance ou melhor analisar o relacionamento em si, ter mais paciência, mais compreensão. Eu ia perguntar justamente isso. O que É. fez vocês novamente, né, ter essa união pela segunda vez, né? Foi esse amadurecimento? Eu acho que foi repensar, né? Será que a gente não desistiu muito rápido, né? Abriu mão de melhor analisar o relacionamento, melhor compreender o outro, né? Eu acho que é isso que de repente falta em muitos casais, né? Dizem que os opostos se atraem, acho que esse discurso aí ele não funciona muito bem, mas quando acontece é importante fazer esse balanço e não desistir fácil, Patrícia. Até porque hoje em dia as pessoas estão desistindo muito fácil de tudo, né? Eu acho, eu acho que o que mais norteia um relacionamento, talvez esteja equivocada, mas eu acho que querer estar junto, né? E isso também implica em muitas renúncias, muitas renúncias. Mas isso não é negativo, né? Porque à medida que você renuncia, você tem uma concessão que também pode te dar prazer, né? De olhar o outro, de abraçar o outro, de acolher o outro. E isso também nos traz alegria, né? Então, deixa de ser um pouco individualista. Eu acho que isso é muito bom também. É o que a maternidade também nos proporciona, né? Muito bom. Em relação, entrando um pouquinho nessa questão da advocacia, porque eu sei que você teve inspiração de alguém, foi do tio. Comente o nome dele e por que decidiu, né, seguir essa carreira também, inclusive na área pública. Isso, na verdade, eu venho de uma família de pessoas, a família do meu pai não tem ninguém da área de saúde, né? Então, ou são administradores, engenheiros, ou são advogados ou da área jurídica. Então, meu pai é o mais novo de 11 filhos, né? Meus tios, muitos advogados, ou muitos eram titulares de cartório e tudo mais, judiciais e tal. Eu tive inspiração de 2 tios, que já não estão mais entre nós, né? Mas um deles foi procurador do Estado, enfim, trabalhou na Secretaria de Segurança Pública, que é meu tio Carlos Augusto, e uma pessoa maravilhosa. Por fim, meu tio Luiz Gonzaga, que foi advogado. E eu fui advogada da área privada, né? Eu me formei em 96, né? Passei no primeiro exame de ordem e fui advogar. Me casei a primeira vez, fui para São Paulo, depois separei, voltei para Bauru, e aí eu prestei concurso público, né? E sempre, assim, amparada naquela ideia de ter alguma estabilidade. E aí fui admitida num concurso de uma estatal federal, fui para o Rio de Janeiro, onde fiquei 2 anos, que foi uma história também brilhante de vida e tudo mais, um grande aprendizado. E depois voltei para Bauru e trabalhei nessa empresa quase 15 anos e já estava bastante desgastado o relacionamento trabalhista, né? Eu já não estava mais feliz. E, por fim, eu decidi pedir demissão. Isso aconteceu, por coincidência, um mês antes da pandemia, tá? E quando eu anunciei para o meu tio, Luiz Gonzaga, ele disse, nossa, Patrícia, eu achava que eu tinha sido louco, mas você, no estado atual, foi mais do que eu. E eu disse, como assim? E aí ele me contou a história dele. Meu tio foi oficial de justiça há muitos anos, né? E fazia faculdade de Direito à noite, né? 3 filhos para criar, minha tia não trabalhava, e lá em São Paulo. E aí, quando ele se formou, prestou o exame de ordem, passou, chegou para o meu outro tio, que trabalhava em cartório, e disse assim, Zé, eu passei no exame de ordem. Meu outro tio, mais velho, austero, sério, pegou uma folha de sulfite, entregou para o meu tio Luiz Gonzaga e disse, peço exoneração. E o tio falou, você tá louco? Como que eu vou pedir exoneração? Eu tenho 3 filhos para criar, minha esposa, eu sou arrimo de família. Ele disse, peça demissão agora, ou vai passar um tempo, daqui 10 anos você vai estar entregando o mandado com o anel no dedo. Meu tio falou, e se não der certo? Ele falou, se não der certo, eu te arrumo um emprego em algum escritório, eu te nomeio, eu faço alguma coisa, mas se tiver que fazer, faça isso agora. E o irmão mais novo, então, confiante, meu tio pegou a folha, bateu datilografou tal, pedido de exoneração, foi ao Tribunal de Justiça, isso ele me contando, né? E pediu exoneração. Ele disse que ele passou tanto nervoso que ele não conseguia sair da esquina do tribunal. Os anos se passaram, meu tio entrou num grande escritório, se tornou um exímio probo, extremamente dedicado ao advogado, minha grande inspiração, né? Inclusive, se tornou uma pessoa não só mais rica como humana, mas também em termos materiais, mas super humilde. E eu escrevi história, eu gosto de escrever, né? Sempre gosto de escrever crônicas, histórias de vida que me inspiram, e são muitas as pessoas que passam pelo nosso caminho. E curioso que, ano passado,
eu decidi, eu pedi, né, para que fosse publicado no jornal, encaminhei, foi publicada essa história e veio a versão impressa. E final de julho do ano passado, eu fui de última hora, decidi levar meus filhos para passar férias em São Paulo. Gosto muito de ir lá, que meus tios são paulistanos, tal. Fiquei na casa da irmã da minha mãe, que é minha tia Solange, que tem uma história linda de vida e de superação também. E fui ao encontro do meu tio e levei a versão impressa. E ali nós conversamos muito, ele me contou muito da vida dele, eu contei alguns causos, né? Casos, na verdade, né? Profissionais de êxito que me satisfizeram muito pelas dificuldades e depois pelos surpreendentes êxitos. E no fim nós nos despedimos, eu entreguei e ali foi a última vez que eu o vi, ele faleceu tempos depois. Foi um momento Foi importante na sua muito, vida, muito. inclusive de inspiração, e foram Muito. atos de coragem de ambas as partes. Exato. Porque isso. muitas vezes as pessoas acabam ficando onde não gostariam de estar, não tem esse ato de coragem que tiver, Isso. e exatamente segue uma vida aí empurrando, né? Eu acho que a gente tem que ter, de fato, para mudar tem que ter coragem, mas tem que ter também. Tudo, a gente se pergunta, nossa, poderia ter feito antes. Não, as coisas de fato acontecem, porque a gente só consegue enxergar a possibilidade quando a gente está pronto para ela, né? Mas a gente tem que também pontuar que tem que ter apoio familiar. Meu tio teve apoio de família, eu tive apoio de família, né? Embora meus pais tenham achado que aquilo era uma loucura, meu pai foi representante comercial a vida toda, minha mãe assistente social, nunca exerceu a profissão, meus avós falavam que os filhos tinham que estudar, mas como mulheres daquela época não podiam trabalhar, né? Então, a questão do concurso em si era uma segurança. Mas se a gente for uma pessoa dedicada, do bem, enfim, as coisas acontecem. É incrível, sabe? Tem muitas pessoas que te inspiram, inclusive Sim. em relação aos ciclos de amizade, como você trouxe aqui nos bastidores, gostaria que você mencionasse também. Depois a gente vai entrar um pouquinho na área da advocacia, mas eu acho que é muito importante acreditar ainda nas pessoas e na humanidade. Você tem muito esse lado que você quer mostrar. É verdade. E você mostra pra gente de alguma forma inspiradora. Eu gosto muito, eu observo muitas pessoas, sempre fui assim, né? Meu filho, Vicente, também é desse jeito. E me chama atenção e eu me emociono também, sabe, com as histórias de vida. Eu acho incrível. E eu tive várias grandes amigas e tenho grandes amigas ainda. Eu tenho uma grande amiga que está no céu e que, quando eu morei em São Paulo, eu tive um problema de depressão muito grave no meu primeiro casamento e eu abri uma loja de bijuteria que ficava no Alto de Sumaré. E lá, sempre, que era uma moradora próxima, ela ia fazer compras, adorava bijuterias, adornos, enfim, ela era lindíssima, ela era muito alta, ela era descendente de alemães, Irma Kronhaus era o nome dela, e era muito legal, porque ela escolhia, toda vez ela comprava um colar e tal, e ela gostava de comprar flores naturais no mercado, na esquina da minha loja. E assim a gente foi se conhecendo, foi se conversando, me separei de São Paulo, voltei para Bauru, e nós continuamos amigas. E nós nos falávamos por telefone. Ela casou-se com um piloto de uma aviação muito famosa anos atrás, conheceu o mundo todo, falava inglês fluente, mas não teve filhos, foi uma escolha. E no fim ela se separou, então ela era sozinha. Conversávamos muito, uma ajudava a outra, enfim. A vida foi mudando, ela não tinha aposentadoria, nada disso, então ela foi se desfazendo do próprio patrimônio, que se resumia em um único imóvel, então de um imóvel grande, foi para um pequeno, foi para o menor, até que a família, ela tinha irmãs, levaram ela para morar numa propriedade rural em Cunha, pertinho de Paraty ali, né? E ela foi para lá, construíram um chalé, onde ela viveu os últimos anos da vida, pouco antes que eu já vou contar. E aí, como ficou o nosso contato? Lá não tinha telefone, na época não tinha celular com facilidade. O nosso contato, então, de telefone em São Paulo, Bauru, se transformou através de cartas. E as cartas que ela me escrevia eram desabafos. E eu tenho algumas, né? Inclusive, ela dizia que uma que é lindo essa manhã, né? Eu acordei, o tempo está muito ensolarado, tem um pássaro que vem sempre aqui, eu faço um café fresco. E assim era lindo. Eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de carta também, desde criança. E ela me escrevia e tal, até que um dia as cartas pararam de chegar. E eu fiquei muito, assim, muito preocupada e, enfim, eu falei, o que será que aconteceu? E eu nunca tive coragem de contatar alguns parentes e tal, porque eu achava que ela tinha falecido, e aquilo me doeria demais. É engraçado, eu tenho esse lado, eu não consigo lidar com isso.
E aí um sobrinho dela, afilhado, me mandou uma mensagem pelo Facebook, dizendo que era afilhado dela, que ela estava querendo saber notícias minhas e que ela achava que eu tinha falecido. Uau! E que ela ficava muito triste porque sabia que eu tinha filhos pequenos, que a preocupação dela era com os meus filhos, enfim. O que aconteceu depois eu vim a saber que elas brigaram, elas irmãs. Então, como ela ficava na área rural, ela tinha que vir para o correio no centro da cidade, tinha uma caixa postal onde ela recebia as cartas minhas e tal, enfim, elas interromperam esse contato. Nesse meio tempo, a irmã foi, eles acabaram retomando esse chalé, ela foi morar numa casa de repouso, tá? E ela mantinha ainda, que depois eu soube, as fotos dos meus filhos como se fossem netos dela, né? E aí um dia, ele contando isso, eu liguei, descobri onde era o local que ela estava vivendo, eu liguei, e quando eu liguei, ela ficou muito chocada, porque eu disse, irmã, é Patrícia, e ela dizia, como? Como? Porque ela imaginava que eu tinha falecido, lembra? E foi uma coisa muito emocionante. Então a gente retomou o nosso contato e até que ela faleceu há 2 anos. Eu recebi a notícia de uma sobrinha que ela desencarnou, enfim. E continuei, aí eu ligava e falava, no fim ela já estava com algumas falhas de memória, mas eu quero dizer com tudo isso que foi uma amizade maravilhosa, mesmo que à distância, ela foi muito importante para mim, eu senti muito a perda dela, né? Assim, ela era muito meiga, muito elegante, muito carinhosa. Patrícia, você disse mesmo distante, né? Para o verdadeiro amor, eu digo, seja numa amizade, seja num relacionamento, né, com uma mãe, um filho, enfim, o verdadeiro amor não há distância, Não. né? E realmente é importante esse ato de cuidar do outro. Sim, né? de se fazer presente. Exatamente, né? mesmo distante. Mesmo distante, nem em especial com as pessoas mais idosas, as pessoas solitárias, né? Uhum. Eu tenho várias histórias, assim, sobre amigas, assim. Eu tive uma outra amiga, que era minha vizinha de frente, a senhora Áurea, é também muito curiosa essa história, que eu morava num apartamento e ela morava na frente. Ela era sozinha e eu também, Isso em Bauru. aqui em Bauru, né? E eu sempre gostei de fazer algumas surpresas. Então, às vezes, eu deixava um vaso de flor na porta dela, porque não nos encontrávamos. Eu acordava cedo, ia trabalhar naquela correria, voltava e tal. E, enfim. E um dia eu estava viajando ao trabalho e eu recebi a ligação de que ela havia falecido. Ela havia falecido, quem a encontrou foi a empregada, que chegou numa segunda-feira, e encontrou, ela já estava falecida dentro do apartamento, sozinha. E a dona Áurea, essa minha grande amiga, sempre contou que ela tinha um namorado que era fazendeiro, né? E que pegava ela aos finais de semana, onde ela passava na fazenda dele e voltava. Então ela ia na sexta, voltava no domingo à tarde. Então, e de fato nós nunca víamos, nunca aos finais de semana no prédio. Era um prédio pequeno, né? A maioria das pessoas eram mulheres e sozinhas. E quando ela faleceu, nós procuramos, inclusive os familiares, tudo, o telefone do namorado, né? Para que ele fosse comunicado, enfim. E ninguém encontrou, tá? E por fim, a conclusão que nós chegamos, que aquilo eram apenas ideias, ela era uma pessoa tão sozinha que ela criou um namoro na cabeça dela, ela não fazia mal a ninguém. Então, eu passei a refletir primeiro, fiquei muito entristecida com tudo isso, porque certamente era fruto de muita solidão, que precisava ter uma ideia de um namorado, que talvez ela nunca tenha tido, mas eu me pus a pensar, Mara, como eram importantes os momentos que eu dava atenção para ela, as flores que eu dei, as vezes que ela me chamava para o apartamento dela para tomar um café. Então, também isso significa atenção ao outro. Confesso que o meu coração aqui fica, assim, ao mesmo tempo feliz pelo seu ato, né, por entender do quanto as pessoas são carentes. Sim. Nós somos carentes, nós somos seres sociáveis, e isso está se perdendo, né? E a questão da solidão, quantas pessoas solitárias estão, né, caminhando aí na solidão, na sua solidão. E a gente não imagina, mesmo convivendo, né? Exatamente, porque a gente acaba colocando uma casca e não mostra realmente o que está sentindo dentro do coração. Às vezes focando muito para o trabalho, focando para aquisições de coisas materiais, esquecendo de olhar nos olhos. Eu digo sempre isso para os meus filhos, cumprimente, olhe nos olhos. O verdadeiro valor é realmente aquilo que você constrói, os laços entre o ser humano, né? As pessoas que estão ao seu lado, em torno, enfim, até mesmo aqueles que a gente não conhece. Patrícia, você pode dizer assim, eu vou querer que você traga mais para a gente, mais uma informação também importante para você, que vai
contribuir conosco, que é sobre o seu aniversário de 39 anos, que foi 49 anos. É. Foi algo muito especial para você. É, Só que antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e você vai contar para a gente, tá bom? sim. Então você continue com a gente, vai continuar ouvindo essas histórias importantes, inspiradoras para todos nós, de Patrícia Schubert. Até mais, não saia daí. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a advogada Patrícia Schubert. Antes do intervalo, havia perguntado sobre o seu aniversário de 39 anos, que também tem muita história boa para contar. Compartilha Então, pra gente. na verdade, eu falo 39. Eu tô com 39, mas é 49. 49. Eu que errei, eu tô querendo ficar mais nova, de repente. E eu vim aqui. Eu tenho depois. orgulho dos meus 50. Muitos gostariam de chegar à minha idade e não chegam. Meu aniversário de 49 anos, que foi ano passado, em agosto, eu decidi chamar, fazia muito tempo que eu não via minha família, após a pandemia, das atribulações, enfim. Então, eu combinei com a minha prima, Renata, a esposa dela, e a minha tia, para que viessem para cá, para que a gente pudesse comemorar. Foi assim, de imprevisto, eu sou assim. E chamei as amigas mais próximas, e aí encomendei tudo que eu gosto. Porque o que eu gosto, eu imaginei que todo mundo fosse gostar. Então, eu fiz o bolo mais gostoso, salgados, um monte de doce, tudo simples e delicioso. E aí, nós nos reunimos na parte de trás da minha casa, né, na área, e eu pedi para que eu pudesse falar sobre cada uma daquelas pessoas, como foi que nós nos conhecemos, né, e a importância delas na minha vida. E falei uma por uma, e o meu marido me interrompendo todas as vezes na brincadeira, dizendo, e eu? Mas e eu? Eu falo, você vai ser o último, vai chegar. E fui falando. E aquilo me tocou muito, muitas vezes e tal. E eu disse, nossa, que legal. Passado alguns dias, eu falei, meu Deus, que interessante, que presente, que legal. Eu tenho mais amigas verdadeiras do que os 5 dedos de uma mão. Que a gente diz, né, que amigo, nem os 5 dedos a gente consegue. E eu tenho a felicidade de dizer que eu as tenho. Muito interessante. Mas não só. Além disso, né, que me demonstrou assim, como feliz eu sou. Um mês e meio, menos de um mês e meio depois, a minha prima Renata faleceu, surpreendentemente, de um infarto fulminante. Então, voltando, olha a relevância de nós comemorarmos a vida, de nós nos reunirmos, de nós explicitarmos o nosso sentimento pelas pessoas, porque no que tange a minha prima, foi uma despedida, né? Então, um abraço intenso, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu gosto muito de verbalizar a importância das pessoas na minha vida, nos exemplos, às vezes eu encontro alguém, eu falo, né? Gosto de conversar, sou muito parecida com minha mãe, e de dizer, nossa, que exemplo, que lindo. Às vezes eu vejo um casal, né? Eu vou no supermercado todo dia, e lá eu tenho meus amigos também. E eu vejo um casal demonstrando afeto e eu digo, que lindo. Continuem assim, né? É importante. A gente vê que assim, um olha para o outro, eles se entreolham, e aquele amor, sabe? É relevante que a gente diga, eu gosto disso. Que tenhamos umas Patrícias com coração assim, porque infelizmente a gente sabe que a dureza, né? Às vezes demonstrar amor hoje está parecendo que é uma fraqueza para muitos. E depois ao arrependimento, que as pessoas possam entender o quanto é importante declarar mesmo. Exatamente. Talvez seja a última vez, né? Exato. Não é para viver com essa conotação assim, depressiva, nem fúnebre, ou enfim, né? Mas com a ideia, pelo contrário, olhar o copo cheio, dizer que bom que eu posso dizer, quão importante você era, como esse momento. Sim. Obrigada, Mara, por poder permitir que eu conte algumas histórias que me inspiraram, que me tocam, né? Que talvez também toque outras pessoas. Com certeza, com certeza. Meu coração aqui, como eu falei para você, de várias histórias que você trouxe aqui, já foi se transformando. Acho que é isso que é importante, esse contato, a transformação, né, do contato que a gente tem com o outro. Sim. E falando em transformação por meio também da advocacia, por que você escolhe essa profissão? Vamos entrar um pouquinho nessa seara e qual a importância dela para a sua vida também? Eu considero a advocacia uma missão, sabe? Ela é uma profissão lindíssima, lindíssima. A teoria é brilhante, é perfeita.
a prática é um eterno aprendizado, né? E eu acho que é essencial que o advogado seja humilde. Humilde porque nós somos imperfeitos, porque nós vamos lidar com pessoas, né? Com expectativas. E até a minha advocacia tem um prisma sempre de ajudar pessoas, tá? Principalmente depois que eu pedi demissão do concurso público, saí e tal, sempre foi esse é o meu foco, né? Então, eu receber pessoas no meu escritório, eu tenho algumas vertentes que eu escolhi trabalhar, né? Porque, assim, com os meus 50 anos, antes até, inclusive, né? Porque eu virei a chave, eu fiz essa transição com 45. Então, assim, entender que nós somos transitórios, claro, tá? E que existem algumas áreas que elas têm que ser começar, pelo menos no meu entender, tá? Tem que ser deixada para os mais jovens que estão começando. Então, agora, podendo escolher as áreas, é realmente ajudar pessoas, né? E a advocacia, assim, ela tem muito esse lado humano, né? Tá? E falando em questão de ajudar pessoas, você também tem aí entrando na formação como assistente social, fez administração, tudo isso pensando nesse foco. Eu fiz administração para pensar em melhor advogar, né? Ter alguns conhecimentos, poderia fazer uma pós-graduação na área, não, mas eu quis fazer o bacharelado mesmo, começar lá de baixo, para ter algum conhecimento para melhor advogar. Esse foi o objetivo. E hoje, minha mãe é assistente social, nunca exerceu, mas eu acho a área da assistência social, diante da advocacia que eu estou praticando, assim, também de uma nobreza, sabe? E eu quero melhor aprender. Eu sempre tive essa vontade de sempre estar estudando, desde menina, né? Então, eu sempre gostei de super interessante, aquela Reader's Digest, seleções, eu adorava, eu tinha as coleções, sempre fui curiosa, né? Muito bom. E assim, em relação à juventude, né? Que abrace a advocacia, eu sou apenas uma advogada, entre tantos, né? Existem profissionais brilhantes. E eu sempre digo ao jovem assim, a gente lida com vários profissionais, né? Aqueles que nos inspirarão a ser aquilo que a gente quer, né? E aqueles que nos nortearão a ser o exemplo negativo. Tipo, olha, essa pessoa age dessa forma, nossa, é o que eu não desejo ser. Como é a vida, né? Exemplo positivo e exemplo negativo. E a gente vai se moldando como profissional. Então, essa ideia, essas pessoas que dizem que a advocacia vai ser substituída por inteligência artificial, com todo respeito, né? Acho isso um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas, né? A lei existe para isso, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade, o olho no olho, né? A fazer ponderações, conciliações. E isso é inerente ao ser humano, né? Então, eu discordo totalmente desse tipo de afirmação e digo que a advocacia é uma missão de pessoas sensíveis, né? E que têm a possibilidade de muito êxito em ajudar a sociedade, que é isso que nós precisamos, de pessoas sensíveis, comprometidas, responsáveis, honestas, francas, né? Que queiram minimizar os conflitos. É para isso que nós temos que lutar. E são muitas as pessoas que precisam de ajuda. Muito bom, Patrícia. Gratidão por você aceitar o nosso convite aqui no Conversa Diária, compartilhar, né, realmente desse seu desejo de transformar as pessoas por meio daquilo que você também vivencia. É importante, acho que uma palavra, se transformar a uma pessoa, já faz uma grande diferença, né, para o nosso mundo. E nós estamos chegando, então, agora no final da Conversa Diária. Eu vou pedir para deixar um recado, especialmente para quem está nos acompanhando, aquilo que estiver no seu coração. Eu acho que a gente tem que sempre refletir sobre a gratidão da vida. A vida é um presente. Por mais difícil que fique em alguns momentos, isso vai passar mesmo. A gente escuta isso muito, né, de religiosos e tudo mais, mas é uma verdade. Tudo passa. E a gente tem que procurar enxergar de forma positiva e agradecer até as dificuldades, porque elas nos engrandecem. E a gente talvez só vislumbre isso mais para frente, anos depois, talvez até décadas, como já aconteceu comigo. De repente vem um insight e diz, nossa, impressionante porque eu passei aquilo. Agora fica claro, a gente demora a compreender, né? Mas vale a pena. Realmente vale a pena. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada. Aqui nesse papo gostoso, papo de amigas, né, compartilhando aqui a sua experiência, a sua vida e realmente transformando a cada um de nós. Assim eu me coloco já. Que Deus abençoe. Mara. Sucesso para você. Muito obrigada, igualmente, querida. Obrigada. Então, encerramos o Conversa Diária de hoje falando com Patrícia Schubert, essa mulher que
transforma o seu próprio mundo, mas também compartilha dele com outros para que se transformem também. Que assim possamos nos tornarmos pessoas melhores todos os dias, com gratidão. Aqui vou deixando o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.